Fala aí, galera, tudo bem? Então, viemos aqui mais uma vez para a aulinha de Química. Bom, na última aula nós aprendemos sobre... Quem lembra? Tenho certeza que você lembra. Muito bem, quem acertou, número de oxidação. Número de oxidação é o NOx, né, das substâncias, né, a carga do elemento, diz quantos elétrons ele perdeu, quanto ele ganhou, e aí a gente calculava o NOx das substâncias, enfim. Hoje, antes da gente entrar em ácidos, bases, sais e óxidos, que foi a matéria que eu falei para vocês que vocês vão precisar do número de oxidação para aprender essa matéria, eu preciso fazer uma revisãozinha bem básica, assim, né, sobre as teorias ácido-base, tá? Para vocês entenderem, conseguirem captar do que é uma base, o que é um ácido dentro do nosso cotidiano. Bom, os ácidos e as bases, como eu falei, estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Nós encontramos os ácidos no vinagre, que a gente tempera a salada, nas frutas, né? Nas frutas cítricas, como limão, laranja, abacaxi, nós encontramos ácidos fracos, né? No nosso estômago, nós temos o ácido clorídrico, tá? Do suco gástrico, para ajudar a fazer a digestão dos alimentos, tá? Então, os ácidos estão sempre presentes aí. Fora nos produtos de limpeza, que também nós encontramos alguns tipos de ácidos. As bases também são encontradas, tá? Nós usamos as bases também em produtos de limpeza, porque as bases também são corrosivas, assim como os ácidos. Então, a gente usa em produtos de limpeza para desentupir ralo, vaso, né? A gente usa aquela soda cáustica, quem nunca viu no mercado. Ela também é usada como nos limpa-fornos, né? Para tirar aquela gordura, a soda cáustica. Nós usamos algumas bases que são fracas nos medicamentos, nos remédios para azia, a gente toma para dar aquela aliviada, também são bases. Então, elas estão presentes o tempo todo no nosso cotidiano. E vocês precisam ter a ideia do que é um ácido inorgânico, do que é uma base inorgânica, o que um se diferencia no outro, já que como propriedade eles são bem parecidos, né? Os dois são corrosivos, os dois queimam, tá? Mas, quimicamente, eles são diferentes. Bom, nós temos 3 teorias de 3 cientistas que explicam a definição do que é um ácido e do que é uma base. O Arrhenius foi um dos primeiros cientistas a estudar, né, a diferenciação de ácido e base. E ele foi lá e falou assim, gente, ácido é um composto, tá, que em solução aquosa se ioniza produzindo os íons H+, como a gente pode ver aqui. O HCl em solução aquosa, ele se dissocia em H+, e Cl-. Então, o ácido é que quando você dissolve em água, ele libera H+. E aí ele falou assim, as bases são aquelas que quando eu dissolvo em água, ela libera íons OH-. E aqui ele deu um exemplo, NaOH, quando se dissocia em água, ele libera os íons Na+, e OH-. Então, para Arrhenius, todo ácido libera, né, H+ quando dissolvido em água e toda a base libera íons H-. É assim que a gente identifica um ácido e uma base dentro da química. Bom, depois veio a teoria de Bronsted e Lowry, né? Que eram 2 cientistas que eles falaram assim, bom, Arrhenius, eu não concordo muito não. Tudo bem, eles liberam sim H+ e OH- em solução aquosa, mas eu acho que você está sendo muito específico. Tem que ser em solução de água. Não, para a gente não. Para nós dois, nós achamos que os ácidos é toda espécie química capaz de ceder prótons. Então, ela é capaz de ceder prótons. Ela libera prótons, ela cede para alguém. Mas em qualquer solução, não necessariamente só na água. E a base é aquela espécie química capaz de receber prótons. Então, o Bronsted e o Lowry, eles já cortaram aquela teoria de Arrhenius de que a base liberava OH-. Para eles, qualquer composto que é básico, ele recebe prótons H+. E o ácido, ele libera prótons H+. Então, ele já fez o quê? Ele ampliou, né,
o Bronsted e Lowry, eles ampliaram esse conceito. Então, dentro desse conceito, mais substâncias químicas puderam ser enquadradas, independente, por exemplo, das bases terem OH ou não, tá? Basta um composto receber próton, que ele já é considerado um composto básico, tá? E aqui, ó, por exemplo, coloquei para vocês, ó, eu tenho HCl reagindo com água. Quando o HCl doa um próton, ou seja, ele perde um H+, e vira o H3O+, tá? Ele é classificado como o ácido de Bronsted e Lowry. E a água, como está recebendo esse H+, ela é classificada como base de Bronsted e Lowry, tá? Então, ele amplificou um pouco mais aquele conceito de arrénios. Bom, não satisfeito também, Lewis falou o quê? Eu também acho que vocês ainda foram um pouco específicos, gente. Eu tenho outra definição para ácidos e bases. Para mim, base é toda espécie química capaz de ceder par de elétrons. E os ácidos são aqueles capazes de receber esses pares de elétron. Ou seja, nós saímos de compostos em solução aquosa para espécies químicas de ceder ou receber prótons H+, e agora nós vamos para espécies químicas capazes de receber ou ceder elétrons. Então, o que aconteceu? O Lewis conseguiu abranger muitos compostos da química com isso. Tá, galera? Ele ampliou esse conceito. E aí, a gente pode ver um exemplo aqui, desse exatamente de par de elétrons, é que o NH3 está aqui, ele tem 2 pares de elétrons sobrando na sua última camada que não fazem ligação. E eu tenho aqui exatamente o alumínio, tá vendo? O alumínio fazendo a ligação estável. O que o N faz? Doa esse par de elétrons para o alumínio. Então, esse nitrogênio, esse composto, não o nitrogênio só como esse composto está doando um par de elétrons, ele é conhecido como base de Lewis. E esse composto aqui, o AlCl3, como ele está recebendo esse par de elétrons, ele é chamado de ácido de Lewis. Então, os cientistas foram estudando e foram cada vez mais ampliando esses conceitos de ácido e base. Vocês vão ver quando nós aprendemos os ácidos e as bases, enfim, que a gente vai acabar fixando num conceito, né, de arrénios, mas todos eles, não necessariamente uma substância ser ácida, ela é ter H+, ela pode ter caráter ácido. É isso que esses cientistas estudaram. Ser um ácido inorgânico é ter H+, e vocês vão ver isso na próxima matéria. Mas ter caráter ácido não é necessariamente ter esse íon H+. A mesma coisa aqui. Ter um caráter básico não é necessariamente você ter íons OH-. Você pode ter o caráter e você não ter aquele OH- como solução. Então, o Lewis, que foi o último cientista, ele ampliou esse conceito para várias substâncias que possam ter caráter ácido e caráter base. Tá bom, meus amores? Então, isso é importantíssimo para a próxima matéria que nós vamos ver, tá? Beijo para vocês!